Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta com mais um episódio do Entre Hermanas com a nossa convidada Carize. E no último episódio a gente já entrou ali num pequeno spoiler do que vamos falar agora. E é um assunto super recorrente aqui no Entre Hermanas e que eu e a Pri a gente fala sempre com muito amor, né? Que eu acho que é uma coisa tão principal na nossa vida, que é a maternidade. E o que a maternidade representa para você? Olha, crescimento, transformação, amor, é uma passagem da vida que de fato, né, nos ajuda ali a ter clareza de quem nós somos e tirar o nosso melhor, né? Porque nos provoca a cada dia ali, né, ser a nossa melhor versão, nos trazer para a consciência e ser mãe, né, nesse contexto, né, extremamente agitado ali, né, e com os desafios, né, atuais, é um desafio constante, mas eu sou apaixonada por desafios, como vocês já perceberam, então né, os desafios me movem. Eu acho que tem um ponto importante, né, aqui da maternidade que é legal trazer, a gente estava até falando nos bastidores, né, e eu acho super genuíno trazer aqui também, porque pode ser uma questão, né, de outras mães. A minha maternidade, ela tem uma particularidade, o meu arranjo familiar é um arranjo familiar diferente, e cada vez mais que bom, né, que a gente tem espaço aí para Sim. vários modelos, né, e arranjos familiares. E a minha maternidade não é uma maternidade biológica, né, eu não sou a genitora, né, e aí aos poucos a gente foi até para explicar para os pequenininhos, né, a diferença, explicando que em vez deles nascerem na minha barriga, eles nasceram no meu coração. E aí, muitas vezes, até para ficar mais representativo, né, eu me apresento como mãe de coração de 4 filhos, né. E aí eu tenho, né, o Thiago, com 24 anos, um homem já, né, a Thaís de 16, vivendo os desafios da adolescência, a Isa, que é a minha pequenininha, com 9 anos, e o Benício, que é o mais novo, de 7 anos. Então, domingos animados, né? Muito animada. Desafios e fases diferentes que exigem muito ali né, dessa maternidade, desse direcionamento, desse posicionamento, e sempre resgatando um objetivo lá atrás da Carize, que era, eu quero ter oportunidade de transmitir todos os valores que eu fui privilegiada, né, de receber da minha família, valores e carinho e amor, repassar isso, né. Eu tenho memórias lindíssimas com o meu pai fazendo leituras, né, de histórias com a gente, né, à noite. Quando a gente foi crescendo um pouquinho depois, meu pai era um cara incrível, assim, autodidata, ele lia 8 livros por mês. E ele falava de todas as temáticas possíveis, e leitura foi um incentivo, né, que ele quis deixar, né, com a gente. Então ele tinha ali os momentos de leitura com a gente, e todo domingo ele trocava, né, ele falava: "Conta o que você leu, que eu te dou um livrinho novo". Então, são passagens de contato, assim, de família e memórias que eu sempre pensei, né, pode ser que eu não tenha a oportunidade de ter ali o momento da gestação, isso já passava pela minha cabeça lá atrás, impressionante, mas eu quero ter a oportunidade, seja qual for o formato, de passar isso para frente, porque isso para mim é tão forte, é tão transformador, que eu quero ter a oportunidade de repassar. E aí quando, né, eu conheci o Rodrigo, né, o grande amor aí da minha vida, e ele traz, né, toda essa história, né, da paternidade e os desafios ali, porque ele foi pai muito jovem, né, ele, né, teve o Thiago com 17 anos, e as crianças, né, ali num contexto onde sempre moraram com ele, então tem os seus desafios também, diferente aí do estereótipo social, muitas vezes, né. E eu coloco isso muito claramente, né, olha, isso não é um ponto de atenção, pelo contrário, porque eu não, né, eu quero ter a oportunidade de doar amor,
de passar o que eu vivi, de ajudar a crescer, de trazer maturidade, né, e fazer parte, né, da vida dessas crianças, como meus filhos, né, e isso foi realidade desde o nosso namoro, assim, desde o primeiro momento. Então, e hoje moramos todos juntos, né, tem todos os desafios ali, e às vezes eu comento, né, olha, ia ser até mais fácil se eu encarasse isso como uma relação de enteados ou um outro tipo de Sim. relação, e tô aqui para falar de coisas aleatórias e não assumir de fato um papel ali de responsabilidade, mas eu não sou assim. Eu não consigo ser pela metade, nem pessoalmente, nem profissionalmente. Então é uma entrega intensa na profundidade ali, e isso não é fácil, né, exige conversas difíceis, exigem, Sim, né, muita sim. conexão, mas, por outro lado, eu me sinto muito grata de ter essa oportunidade. E aí, em alguns momentos, que era o que a gente estava falando nos bastidores, né, a gente, como mulher, muitas vezes, né, num processo ali de autossabotagem, de autocrítica, eu me questiono, né, será que ia ser menos difícil se fosse mãe biológica? Será que ia ser diferente? E aí eu volto para o meu eixo, para terapia, né, pro meu eu mais profundo ali e falo, não, são desafios inerentes da Da maternidade, maternidade. e que independente de ser biológico ou não, né. A gente brinca com isso, né? Fala, nasce uma mãe, nasce uma Nossa, uma culpa. Exatamente. É quase Ser mãe é impossível isso, fugir dessa culpa, né? A gente só não pode deixar ela mais pesada Sim, do que ela já é, né? perfeito, não pode estagnar, né, Exato, e a gente tem que ir vivendo com erros, acertos, né, e entregando o nosso melhor ali todos os dias, mas com certeza a gente cresce muito mais que eles nesse processo. Verdade. Nossa, a gente sempre A fala gente sempre Muito disso, mais fala, que né? eles. Parece que a gente, no nosso papel de educar, de ensinar, no final do dia, no balanço ali das coisas, a gente aprende muito mais do que ensina, né? Exatamente. E é o que eu sempre falo, todos os dias são aprendizados novos, né? E constantes. Mas que é gratificante. Eu falo que a maternidade muda a mulher, né? Traz a maturidade, traz sabedoria. Eu acho que. Ah, eu não sei. É porque, assim, no meu caso, existe uma Patrícia antes da maternidade e uma Patrícia totalmente diferente depois da maternidade. Eu acho que é o combustível diário. E pensando nesse aspecto, né, do quanto a maternidade traz pra gente. Eu sempre gosto de refletir sobre isso, né? Não é que a maternidade diminui a nossa produtividade. Ela diminui, talvez, a nossa disponibilidade para algumas coisas, né? Para algumas tarefas. Por ser mãe e por ser mulher e por ser executiva, você já sofreu algum tipo de preconceito, de discriminação, alguma coisa dolorida? Infelizmente muitas, algumas diretas, explícitas, outras silenciosas. E eu acho que infelizmente a gente ainda, né, tem um desafio de educacional e de letramento muito grande, né, na sociedade, por mais que seja um tema cada vez mais explorado, né, ainda é uma luta, um desafio constante. E em todos os papéis, né, eu me deparei com desafios. Eu acho que no papel dessa maternidade, que tem as suas particularidades, né, acho que é muito comum eu escutar, né, nossa, mãe de 4 filhos com esse corpinho? E Como se fosse proibido, né? Assim, são estereótipos e preconceitos ali tão pesados, às vezes, mas você não quer ter os seus? Porque não são, eu já tenho 4. E são meus. E são meus. Então são falas muito, às vezes parecem sutis, mas são tão fortes, tão agressivas, né? Não, mas o seu mesmo. Não, são meus mesmo. Então, são desafios ali inerentes a essa característica, né, da minha maternidade, que é constante, e aí eu tenho que respirar, né, e lembrar que
a educação é pelo amor, né? Então, não, é que para mim, a minha leitura é que é indiferente, eu os amo como se fossem biológicos, então eu considero que são meus sim, e hoje não está nos planos ter o quinto, mas pode ser que venha por aí. Vai saber, Vai né? saber em outros momentos de vida, e tento responder ali de uma forma cuidadosa, né, e até provocando para que a pessoa pense de outra forma, deixar ali uma sementinha. O mundo corporativo nem se fale, né? Acho que até muito antes da maternidade, né? Eu chego no mundo corporativo ainda num RH em transformação. Tive o privilégio de começar minha trajetória profissional numa empresa sueca com uma maturidade de RH muito bacana. Que bom. Então, com subprocessos de RH bem robustos já, né? Para vocês terem ideia, tem hoje o papel do HR Business Partner, que é um papel mais interativo ali de facilitação com o negócio. É um papel que foi criado por David Urich, né? Uma metodologia, né, mais pró-negócios americana. E em 2006, a gente já tinha esse modelo de HRBP no nível de diretoria. Que legal. Na empresa que eu trabalhava, empresa sueca de engenharia elétrica, com muita maturidade. Então, foi uma grande escola de RH, né? Claro que tinham processos ainda mais tradicionais, né? E que precisavam passar por todo um reposicionamento, mas eu tive uma trajetória, né, muito interessante de poder ser um RH de fato interventivo, intencional, alinhado com o negócio e fazendo estratégias de RH coerentes, com soluções de RH coerentes, onde nos bastidores eu ia fazendo costuras e trazendo provocações para que a gente tivesse mais representatividade, para que tivesse todas as vozes representadas, né, dentro daquela tomada de decisão, seja no aspecto de equidade de gênero, racial, camada, qual contexto geográfico, porque às vezes o que funciona, uma solução de negócio que funciona para São Paulo, não vai fazer sentido nenhum para o Acre, por exemplo. Exatamente. Então, esse tipo de leitura, de saber, né, com profundidade, o que a gente está tratando para ter a representatividade e o real lugar de fala, é muito importante. E uma vez eu estava nesse processo, né, de provocação intencional, e eu tinha ali na mesa uma mulher negra contribuindo com a discussão, e num dado momento eu coloquei uma opinião um pouco mais firme ali, eu sempre tive um papel de buscar espaços de fato na mesa, nunca deixei de colocar minha opinião, coloquei e recebi ali, né, uma réplica, né, mas você não tem esse lugar de fala, né, uma mulher loira, que é privilegiada, e aí vem o meu papel de trabalhar a questão do aliado, porque não adianta eu trabalhar a equidade de gênero se eu não consigo sensibilizar os homens, né, nesse processo educacional. Eu não vou conseguir trabalhar o aspecto, né, da equidade racial se eu não trouxer essa representatividade para dentro a partir de quem já, de alguma forma, conquistou aquele espaço por uma luta social. E aí várias questões foram me tocando e eu fui, né, buscando essas perspectivas e aí fui me posicionando cada vez mais diferente. E eu falo, poxa, uma mulher, né, que viveu muitas vezes ali, né, e em vez de valorizar, né, esse papel do aliado, de alguma forma tentou me reduzir, me calar. E aí, isso acho que é uma das questões que eu ainda sinto muita tristeza de ver, infelizmente, mulheres sendo machistas, mulheres sendo racistas. A falta de sororidade. Você trouxe essa situação e ficou girando aqui na minha cabeça, porque nós duas vivemos isso há 40 anos. Há 40 anos. Mas vocês são irmãs? Mas peraí. Exato. Vocês são de pais diferentes, né? Então, assim, a gente trabalha a questão racial, a questão da irmandade de coração, da paternidade de coração, né? E isso vem de muitas mulheres. Sim, a maioria delas são mulheres. E muitas, inclusive, elas tentam me colocar num papel abaixo por ser negra, por ser adotiva. Então, assim, às vezes as pessoas têm muita visão de que a Priscila é bem-sucedida porque ela é a filha biológica legítima, e branca. Horrível essa expressão. E
Inadmissível, né? E isso, por incrível que pareça, isso vem de mulheres. É muito triste, Isso né? me dói muito. Eu tive inúmeras situações, né, de desafios ali com homens brancos, héteros, que né, ainda é o contexto Ainda é, predominante sim. né, nas organizações, principalmente porque eu passei por empresas de engenharia, telecom, São E que a mais indústria masculinizadas, né? São ainda homens. são, né, por mais que os meus últimos anos mais próximos ali da tecnologia ainda são estruturas representativamente, né, brancas, héteros, masculinas, né, então em muitas situações eu busquei ter que me posicionar até numa linha tênue ali entre a minha essência para ser mais firme, para ganhar Desafiar a tua espaço, essência, para né? ter uma performance diferenciada, para ter um dado na ponta da língua, para ter um conhecimento com profundidade, para conseguir de fato né, ter esse reconhecimento. E é um desafio complexo, porque você acaba, às vezes, né, mudando um pouco a sua essência, e não é esse o caminho, né? Você tem que achar, de fato, esse equilíbrio ali para ganhar esse espaço. Mas, voltando à temática da sororidade, infelizmente a gente vê né, mulheres ainda né, influenciadas por modelos preconceituosos, por Muito. modelos machistas. Esta semana, e né, aí eu vou tomar todo o cuidado aqui para não ter uma exposição, mas eu estava num evento de recursos humanos, então, né, de forma generalizando um pouco, é um evento que, teoricamente, são pessoas mais letradas na temática né, de diversidade e que deveria ter uma curadoria, inclusive, mais cuidadosa né, nesse sentido. Né? E uma palestrante né, de um grupo executivo né, potente, de um segmento específico que ainda é predominantemente masculino, e aí trazendo ali uma provocação do quanto o RH precisa ser estratégico, um RH de negócios, e aí no meio da fala, né, essa mulher trouxe, né, que eu recebo muitas questões, como que você se sente sendo a única mulher da mesa? E aí ela colocou de uma forma, eu nem tinha percebido. Eu desconsiderei, eu desconsidero, eu não dou atenção a isso. Eu vou focar no problema de negócio. Como se a falta de representatividade não fosse um problema de negócio. Exatamente. Acho que como mulher, a gente quer colocar outras mulheres nessa mesa, né? Sim, mulheres tão competentes quanto, tão preparadas quanto, mas com mais representatividade. E aí não só de equidade de gênero, todas as outras pluralidades, mas foi uma fala triste ali, torta, preconceituosa, dentro de um evento para mais de 5.000 pessoas. E de uma mulher. Então isso ainda me toca de uma forma ainda, né, indigesta e mais ardida, né? Mas por outro lado reforça um pouco da minha construção, né? Eu estou num momento de mudança, de transição, de carreira. E neste momento eu posso né, apoiar voluntariamente né, e fazer palestras e fazer algumas coisas que eu não estava conseguindo né, acomodar em toda a rotina. E que são deliciosas de se fazer. Nos energizam, estão super conectadas com o nosso propósito. E, coincidentemente, né, o mês de março ainda é um mês onde a gente tem mais espaço né, das organizações e das empresas para trabalhar algumas temáticas. E eu fiz uma palestra né, falando ali o quanto a gente precisa né, apoiar outras mulheres né, e trazer a reflexão do quanto é importante a gente ousar, ter coragem, buscar espaços, ter parcerias e aliados para que a gente tenha cada vez mais essa representatividade. Então a sororidade ela é importante para esse nosso momento de luta, de transformação, onde a gente ainda não tem e está muito longe de chegar no 50-50, né? Muito longe. E mesmo os recortes que já têm essa proporção, aí você vai fazendo uma análise mais qualitativa desses 50-50 e o quanto de fato tem né, as intersecções de outras diversidades, né? A mulher negra, a mulher deficiente. O quanto eles são enviesados, Exato. Né? E aí outras, né? O quanto a gente ainda tem gaps salariais entre homens e mulheres distorcidos, às vezes numa tabela salarial tá ali o mesmo range, mas e na prática? E o quanto tempo demorou essa curva de aprendizado comparado de fato à competência dessa profissional e a entrega dessa profissional? Então, são
inúmeros desafios, mas para trazer um último aí, né, de todos esses desafios, muito ainda no começo de carreira, eu recebi um feedback, né, que é hoje um dos recursos mais poderosos aí para a gente se desenvolver e que tem tanta metodologia para que seja estruturado, justo, e o feedback, né, da situação era que eu era muito formal. E aí eu fui, né, buscar entender, né, o que era esse formal, né, não, mas por quê? Me dá exemplos, o que isso está impactando de fato no meu resultado, a cultura é uma cultura mais formal, tal, até chegar ao ponto da frase ser, né, os seus vestidos são muito compridos, a sua forma de se colocar é muito formal, e aí aquilo para mim foi o limite, né, e aí como que você lida com aquela situação, de falar, bom, então o comprimento da minha saia é o que vai trazer um bom reconhecimento, produtividade, reconhecimento dentro dessa companhia, então não é o lugar que eu quero estar. E aí, né, começa todo um trabalho, né, de achar ambientes mais saudáveis, mas isso era um começo de carreira. Hoje, o meu sonho vai para além de buscar um melhor lugar para se trabalhar, mas o meu desejo é construir organizações mais saudáveis para a gente trabalhar. Então, estou em prol dessa construção. É uma causa e tanto e extremamente necessária. Você falou isso do feedback, e eu lembro de um dos feedbacks que mais me marcou, já ocupando uma posição de liderança, né? Já participando de um comitê executivo, você é muito doce. Eu falei, o que tem de errado nisso? A vida é tão dura. O ambiente corporativo muitas vezes é extremamente amargo. Onde está o erro de procurar um pouco de doçura, um pouco de consideração, um pouco de alegria, né? Eu acho que é engraçado isso que você falou, porque eu nunca fui essa pessoa extremamente formal. Eu já ouvi que eu sorrio demais, que eu falo cantando, eu já ouvi umas coisas assim absurdas, né? E é engraçado que na posição que eu ocupo hoje, né? Eu acho que sem essa doçura, eu não conseguiria os resultados que eu consigo. Exatamente. Eu acho que se eu tivesse... A pessoa certa no lugar certo, com a sua essência, então, com a sua fortaleza. Não era aquele lugar, né? Eu acho que durante muitos anos... Eu me iludi muito com essa coisa da posição corporativa, da liderança, né? Às vezes falam para mim, mas Priscila, você voltaria? Você aceitaria? Eu falei, olha, só se fosse um lugar em que eu pudesse começar do absoluto zero. Sabe, uma empresa que está começando agora, que para fazer isso que você falou, vamos criar um ambiente mais saudável, agradável, mais prazeroso, né? Eu acho que nesse lugar da consultoria de carreira, o meu objetivo, né, principal é ajudar as pessoas a redescobrirem o prazer e a alegria no trabalho. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente não precise ter produtividade, performance, excelência, indicadores de negócios e o ponteiro do negócio crescendo a cada dia. E ter, de fato, né, margem, ter retorno. E acho que o desafio é, de fato, conectar essas duas coisas e mostrar que é possível, que é genuíno. Se você tem, de fato, uma cultura, né, saudável, e focada ali, né, no ser humano como centro, mas genuinamente para embasar, né, toda essa construção de negócios e com muita clareza, né, e valores, né, coerentes nesse processo, é possível. É factível, e trazendo resultados, trazendo crescimento, e muitas vezes o próprio produto, o próprio core ali, né, do negócio, é algo que a comunidade precisa. Então, quando você conecta, aí fica ainda mais potente, né, você ter um propósito, né, de cultura, de negócios, e ainda sendo sustentável, né, para o indivíduo, para a sociedade. Aí é mágica a combinação. Não é que vai ser fácil, mas é potente. Com certeza, e que delícia a gente ter esse espaço para discutir essas questões, para levar, para dar voz, né? Para que as pessoas entendam, conheçam, se aproximem dessa realidade. Ela é possível, mas é como você falou, não é tão simples, não é tão fácil, né?
Exato. E a gente ainda tem mais, Tem, né, Pri? Não sempre. acabou por aqui, não. Então, fiquem ligadinhos que quarta-feira, às 12h30, estamos de volta com o nosso último episódio com a Carice. Até lá! Até lá.